Fala devs, como vocês estão? Aqui quem fala é o Bruno Garcia, criador de conteúdo aqui na Builderun, e no vídeo de hoje a gente vai resolver mais um desafio aqui de uma vaga back-end na prática. Então se você está em busca da sua primeira vaga back-end ou quer praticar ainda mais um código back-end, eu recomendo que você fique até o final do vídeo, porque a gente vai aprender aqui diversos conceitos bem interessantes para você aplicar aí no seu dia a dia. Então antes da gente começar aqui, eu venho pedir para você deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e seguir a gente lá nas redes sociais para poder ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então o desafio que a gente vai resolver aqui hoje vai ser sobre criptografia. Então basicamente a gente vai precisar implementar um serviço aqui de criptografia, onde os dados vão estar armazenados no nosso banco de dados de uma forma criptografada, e quando a gente precisar expor essa informação para uma API, a gente vai precisar descriptografar essas informações. E o interessante aqui é que a gente tem que fazer isso aqui de uma forma transparente para a API e para as camadas de serviços de nossa aplicação. Então vai ser bem legal, a gente vai aprender alguns conceitos aqui bem interessantes, então eu recomendo que você fique até o final. Beleza, então já vamos inicializar aqui o nosso projeto para a gente poder ir codando aqui e já entendendo como que a gente vai fazer isso. Então já entra ali no site do start.spring.io e vamos inicializar aqui um projeto. Eu vou inicializar um projeto Java Maven, a última versão estável aqui do Spring Boot. O group eu vou deixar .tech.buildrun. O artifact eu vou deixar como criptografia, vou só copiar aqui para ficar certinho. Então criptografia, vou colocar aqui como artifact. Como dependência, vou colocar o Spring Web, como a gente vai precisar interagir com o banco de dados. Eu vou colocar aqui o Spring Data JPA. Esse banco de dados eu vou colocar um MySQL, então eu preciso pegar aqui o MySQL Driver. E, por fim, eu marco aqui o Java 21. Então, depois de preencher isso tudo aqui direitinho, você pode apertar aqui em Generate. Então, depois que você apertar Generate aqui, ele vai fazer o download de um zip, você extrai ele e importa lá dentro da sua IDE. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, aí eu volto. Beleza, eu já estou com o projeto importado aqui dentro do meu IntelliJ, então vamos começar preparando aqui toda a infra necessária que esse projeto vai precisar. Então a gente vai precisar subir aqui um banco de dados MySQL. Então eu vou criar uma pasta Docker aqui e vou criar um arquivo chamado docker-compose.yaml. Aqui a gente vai definir toda a infraestrutura para a gente poder ter esse nosso MySQL. Então vamos fazer aqui a definição do nosso Docker Compose. Basicamente a gente vai ter uma lista de serviços. O primeiro vai ser o MySQL. Ele vai ser da imagem propriamente MySQL. A gente vai ter que definir as portas, né, que ele vai precisar expor. Então eu vou colocar 3306, que é a porta padrão. Eu posso colocar aqui um expose para essa porta, né? Então o expose vai ser a porta 3306. E por fim, a gente vai precisar definir aqui as variáveis de ambiente. Então dentro do nosso container MySQL, a gente tem algumas variáveis que a gente define para ele poder abrir já um banco de dados padrão e a gente define ali o usuário e a senha. Então aqui a primeira variável que a gente vai definir é o MySQL User, que ele pode ser, sei lá, admin. Depois a gente coloca MySQL Password, pode ser 123. Depois MySQL Database, que a gente pode colocar qualquer nome. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Crypto. E por fim, MySQL Root Password, que a gente coloca também 123. Então, com isso tudo aqui definido, a gente já pode subir esse nosso banco de dados. Então, vamos daqui para CryptoDB, beleza? Eu vou vir aqui no meu terminal, dentro da minha pasta Docker, e eu vou executar o comando docker compose up. Dessa forma aqui, ele vai começar a subir esse nosso banco de dados, e ele vai estar disponível aqui dentro da nossa máquina, para nossa aplicação Spring Boot ali conseguir conectar. Então, parece que ele subiu tudo certinho aqui. O que a gente precisa fazer agora é configurar a nossa aplicação Spring Boot para ela poder se conectar a esse banco de dados. Então aqui dentro do nosso Application Property, para a gente poder configurar a conexão ali para o banco de dados, basicamente a gente pode colocar esse script, que eu vou deixar aqui também na descrição ou no repositório para você pegar, mas basicamente ele está indicando a URL de conexão ali para o banco de dados, ele está indicando para o Hibernate fazer a criação das tabelas, né, do esquema, está colocando o usuário, a senha e também um show SQL aqui para ele poder printar, né, todas as queries que ele fizer ali para o banco de dados. Então vamos subir esse projeto aqui para saber se ele está pelo menos conseguindo se conectar e se está tudo redondinho. Então eu vou dar um run aqui no nosso main, né, no nosso application, e vamos ver se o projeto vai subir ou se vai ter algum erro aqui. Bom, parece que ele subiu tudo certinho, então nossa aplicação, basicamente, ela já está também conseguindo se conectar no banco de dados. Beleza, então vamos voltar lá para o desafio para a gente poder ler e entender um pouquinho melhor quais são os requisitos para a gente já começar a implementar aqui o código desse desafio. Então, basicamente, a gente vai precisar implementar essa entidade aqui, né, que vai ter um ID, um user document, esse token aqui e esse valor. Aqui ele já dá também quais são os tipos para esse campo, né? O ID vai ser long, string e long também. E aqui está o requisito do nosso desafio. A gente vai precisar implementar um CRUD simples, considerando ali os campos mencionados, e levar em consideração esses campos aqui que são sensíveis.
que é basicamente o user document, e esse token aqui que também vai ter que ser utilizado ali em criptografia. Então o requisito final que ele dá aqui é utilizar algum algoritmo de criptografia da nossa preferência. Então ele dá algumas sugestões aqui e durante o vídeo a gente também vai aplicar algumas técnicas aqui que vai ficar um pouquinho mais simples. Então beleza, para a gente poder definir aqui uma ordem de como a gente vai resolver esse desafio, eu acho que é melhor a gente começar pela criptografia para a gente poder entender como ela funciona e como a gente vai aplicar, e depois a gente parte ali para definir as entities e posteriormente o CRUD. Então, para a questão de criptografia, nesse projeto aqui, desse desafio, eu vou estar utilizando aqui o Java Simplified Encryption. Essa biblioteca é uma facilitadora, digamos assim, para a gente poder fazer uma criptografia de uma maneira mais fácil. Se a gente quisesse, daria para fazer essa criptografia sem nenhuma biblioteca, somente utilizando ali o Java puro, mas dessa forma ficaria bem mais verboso ali e um pouquinho mais complexo. Então, ao utilizar essa biblioteca aqui, o nosso código ele vai ficar bem mais simples. Então, pesquisa sobre essa biblioteca aqui no Google, você vai cair aqui no Maven Repository e a gente vai pegar essa primeira versão, que é a última aqui deles, né? E a gente pode copiar esse dependency aqui para poder jogar lá dentro do nosso Maven. Então, eu já copiei aqui, eu vou abrir o meu Maven, deixa eu só parar esse projeto. Vou abrir aqui o meu Maven, o meu POM, e eu vou colocar aqui no topo para ele poder fazer o download dessa nossa dependência. Então essa dependência ela facilita bastante ali um processo de criptografia. Beleza, com a dependência baixada aqui, vamos entender como que funciona essa biblioteca para depois a gente já trazer aqui para o nosso projeto. Então eu vou criar uma service aqui, um pacotezinho, e eu vou chamar de crypto service, que vai ser a service responsável por encriptar e decriptar, digamos assim, todo aquele nosso texto, né, daqueles dois nossos campos sensíveis. Então, para a gente poder entender como essa biblioteca funciona, eu vou criar um método main aqui só para poder dar um exemplo. Então, essa biblioteca ela tem diversas classes, mas o que a gente vai estar utilizando aqui no vídeo de hoje é o Strong Test Encryptor. Essa classe aqui, ela consegue facilitar bastante para a gente o processo de criptografia. Então, como é que fica? Basicamente, a gente precisa instanciar essa nossa classe ali de criptografia e a gente precisa definir uma senha. Então, ele tem esse método aqui, setPassword, que vai ser a nossa chave secreta ali, que ele vai utilizar para poder criptografar e descriptografar os textos que a gente quiser. Então aqui eu posso colocar 1, 2, 3, e eu já defini ali meu encryptor, digamos assim, e a partir desse momento eu já posso utilizar esses dois métodos aqui. O encrypt, para ele poder criptografar, então eu poderia mandar aqui um teste, então seria aqui um encrypted text, e depois eu poderia utilizar aqui o encryptor decrypt, passando ali o texto que está encriptado, né, criptografado. Então, decrypted test. Dessa forma aqui, a gente está utilizando essa biblioteca para poder facilitar esse processo de criptografia e descriptografia. Então vamos testar isso aqui para a gente descobrir como que funciona. Eu vou colocar um breakpoint aqui e eu vou rodar isso aqui no modo debug, só para poder te mostrar como isso tudo vai funcionar. Então beleza, o meu breakpoint aqui já parou, e eu vou apertar aqui um Alt F8 para eu poder fazer um evaluate desse meu método. Então, quando eu chamo esse método encrypt, passando ali uma string, por exemplo, e eu dou um evaluate, ele vai me retornar o texto já criptografado. E o interessante é que esse texto ele vai ser um pouco diferente para cada execução que eu faço. Dessa forma aqui, esse texto aqui criptografado, ele só vai ser entendido por esse encryptor aqui que a gente está utilizando, porque ele conhece ali a senha que a gente definiu, que é a senha 123. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um breakpoint aqui embaixo, eu vou soltar aqui. Então a gente tem aqui, por exemplo, o encrypted text, que é essa variável aqui, com esse valor. Então se eu chamar o meu encryptor aqui com a chamada de decrypt, ou seja, para ele pegar aquele texto e fazer a descriptografia, ele vai conseguir converter no valor original. Então essa classe aqui, esse Strong Text Encryptor, ela mantém toda essa lógica ali encapsulada, então ele abstrai ali toda essa regra técnica ali que seria bem mais complexa. Então só mais um ponto aqui que vale a gente comentar sobre esse Strong Text Encryptor, é que se, por exemplo, eu encriptei, né, eu criptografei um determinado texto utilizando o password 123, se eu mudar esse meu password aqui para um outro valor, eu não vou conseguir mais decriptografar esse texto. Eu só consigo encriptar e decriptar quando eu tenho a mesma senha. Se eu mudo a senha, ele vai se confundir, digamos assim, no algoritmo, ele não vai conseguir mais fazer essa descriptografia. Então, quando a gente for definir esse password aqui ali para o nosso projeto, a gente precisa definir ele e deixar bem armazenado num lugar seguro, digamos assim, para a gente não precisar alterar. Porque se a gente alterar, todos os textos encriptografados, digamos assim, na base de dados, eles perderão ali sentido, a gente não vai conseguir mais reverter. Então beleza, eu vou parar esse projeto aqui para a gente agora definir de fato como essa classe vai funcionar. Agora a gente já entendeu como
a nossa biblioteca ali, né, ela funciona, e como que a gente vai fazer essa nossa crypto service aqui? Bom, basicamente eu vou criar um método, ou melhor, uma variável estática, que vai ser esse nosso strong text encryptor, e eu vou chamar ele aqui de encryptor, e a gente vai inicializar ele também de uma forma estática. Então, assim que o projeto começar, ele vai ler, né, qual é a sua chave, aquele seu password, para poder já ter a instância ali preparada, para quando o Spring precisar chamar, já tá tudo certinho. Então, nesse bloco estático aqui, eu vou fazer uma lógica para a gente poder inicializar essa nossa variável. Então, aqui eu poderia colocar, por exemplo, encryptor igual new strong text encryptor, e aqui eu poderia definir a minha password. Eu poderia deixar isso aqui fixo aqui no meu código, mas não seria uma boa prática. Então essa senha aqui você poderia recuperar através de um gerenciador de segredos, tipo um Secret Manager da AWS, ou via variável de ambiente, e o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo vai ser via variável de ambiente, para poder ficar isso aqui um pouco mais seguro, e não ficar com uma senha ali fixa no nosso código. Então aqui a gente pode fazer um system.getEnv, e aqui eu posso colocar, por exemplo, a minha app key, que vai ser a chave ali da minha aplicação. Então dessa forma, eu estou inicializando o nosso encryptor de forma estática ali e pegando a senha de criptografia que ele vai utilizar através ali da variável de ambiente appKey. Então, para a gente poder já não esquecer disso aqui, vamos configurar essa variável de ambiente. Então eu venho aqui no meu Crypto Application, eu vou dar um Edit Configuration e aqui dentro eu vou colocar uma nova variável de ambiente. Então ele tem aqui, ó, Environment Variables, eu aperto aqui nesse caderninho e eu coloco o meu appKey e aqui eu posso colocar qualquer valor. Eu, por exemplo, vou deixar 123, mas a gente poderia gerar aqui uma string enorme, né, para poder ficar mais seguro e colocar que vai funcionar da mesma forma. Então vou dar um OK aqui, só para a gente não esquecer, e beleza. Então a gente já tem aqui em tese o nosso encryptor configurado. Agora os dois métodos que a gente vai criar vai ser o de criptografar e o de descriptografar. Então vão ser métodos estáticos aqui, por exemplo, onde a gente vai precisar fazer um encrypt, recebendo ali um string raw text, por exemplo, e aqui a gente vai utilizar o encryptor para poder fazer um encrypt desse raw text. E eu já dou um return aqui para poder fazer essa criptografia. Da mesma forma, eu vou criar um outro método aqui, chamado decrypt, recebendo aqui o encrypted text, que é do tipo string, né? E aqui dentro eu também vou dar um return encryptor decrypt, passando ali o encrypted text. Então, esse meu método estático aqui, ele já está disponível para o projeto como um todo, para a gente poder criptografar e descriptografar. Como essa classe aqui ela só está utilizando métodos e variáveis estáticas, eu não preciso anotar aqui em cima com @service, mas se você quiser, pode anotar, eu acho que não vai dar nenhum problema. Mas eu vou optar aqui por não anotar com @service. Então beleza, a primeira parte do desafio aqui, que é fazer o serviço de criptografia, ela está concluída. Vamos agora definir a nossa entity com aqueles campos sensíveis. Então eu vou criar aqui um pacote chamado entity, e eu vou colocar aqui dentro uma entity chamada transaction entity. Então, se a gente for olhar aqui, basicamente isso aqui parece uma estrutura de uma transação, né? Tem ali o documento do usuário, o token do cartão de crédito e o valor. Então, eu vou optar por seguir com esse nome. Então, são 4 campos aqui que a gente vai precisar ter, que é o ID do tipo long. Então, vamos colocar aqui entity table, vai ser um tb transactions. Vai ser um private long ID. Aí você pode anotar com o @id. O column que eu gosto de colocar, ele vai ser o transaction ID. Eu posso até mudar o nome aqui, né, para transaction ID. Aqui eu posso colocar um generated value também, para ele poder gerar esse número automaticamente pra gente. Então o strategy eu vou deixar como ident, para ele poder fazer o auto-increment ali desse identificador. E depois a gente vai ter ali os dois campos sensíveis, que é o user document e o token ali do cartão de crédito. Então vamos definir aqui um private string user document. Ele vai ser um column com name user document. E aqui embaixo vamos definir o próximo campo, que é o token do cartão de crédito. O credit card token. Ele vai ser um column aqui com credit card token. E o último campo que a gente vai precisar definir aqui é o value. Então vamos colocar aqui também, vai ser um long, né? Conforme ele está dizendo ali no desafio, né? Então private long value. Aqui o interessante é que se a gente colocar só value, o JPA ele dá algum problema, que é uma palavra reservada. Então vamos colocar aqui como transaction value.
eu coloco aqui o column como transaction value. Beleza, então em tese a nossa entidade aqui já está definida, a gente poderia agora criar os getters e setters. Mas se a gente lembrar, lá no começo do desafio, ele mencionava que a gente tem que fazer essa criptografia de uma forma transparente para a API e para as camadas de serviço ali da nossa aplicação. Então essa conversão de criptografia e descriptografia, ela deveria ficar aqui na entidade e não descer ali para as camadas de serviço. Então para a gente poder atingir esse comportamento, o que eu vou dar como sugestão aqui para a gente fazer? Aqui, esse campo, eu vou chamar de Encrypted User Document, e aqui também eu vou chamar de Encrypted Credit Card Token. E mais abaixo, eu vou criar mais dois campos, chamado Raw User Document, e aqui embaixo eu também vou colocar mais um, chamado Raw Credit Card Token. Nesses dois campos, eu vou colocar a notation transiente. Essa notation aqui, ela é utilizada quando a gente tem um campo, uma propriedade ali, que não é persistida de fato no banco de dados. Então, como a gente vai precisar fazer essa conversão, né, essa criptografia e descriptografia na entidade, a gente pode colocar isso aqui como transiente, e com isso o Hibernate ali, o JPA, não vai tentar fazer um deparo, né, desse campo para uma coluna, né, ali no banco de dados. Então, beleza, com esses campos definidos aqui, a gente pode criar aqui os getters e setters dessa nossa entity, e também criar o nosso construtor ali vazio, para ele poder fazer essas conversões todas. Então beleza, como que a gente vai deixar essa lógica de criptografia transparente ali para as camadas de serviço e da API? Para isso a gente vai estar utilizando aqui uma notation bem interessante do Jakarta, que é basicamente a pré-persist. Essa notation aqui, a gente consegue utilizar ela como listener. Então basicamente a gente coloca ela e define o seguinte método, um public void, e um método que você pode colocar qualquer nome, que eu vou colocar aqui pré-persist. Então, esse método aqui ele vai ser acionado antes de inserir essa entidade aqui no banco de dados. Então, como a gente precisa encriptar, né, aqueles dois campos, o que a gente faria aqui? A gente chamaria aquele nosso cryptoservice e chamaria o nosso método de encriptar. Então, antes de inserir no banco de dados, a gente vai estar criptografando ali as informações para o campo referente à coluna com o dado sensível. Então, aqui a gente vai estar utilizando, por exemplo, a raw user document para eu colocar no campo encrypted user document. Então, esse campo aqui vai estar recebendo o valor criptografado do valor cru, né, digamos assim, que é o valor sem criptografia, que é esse nosso campo aqui raw, que é aquele campo transiente. Então, a gente vai colocar para esse campo e a gente também coloca ali para o token do cartão de crédito. Então, a gente coloca aqui encrypted credit card token. Então, antes dele inserir ali no banco de dados, ele vai fazer esse processo de criptografia. Da mesma forma, quando a gente for ler esse dado ali do banco de dados, a gente vai estar utilizando um outro método aqui, uma outra notation, né, também um listener, que é o post-load. Esse post-load ele vai ser chamado sempre que essa entidade for lida do banco de dados. Então vai ser também um public void, post-load, e dessa forma a gente vai fazer o caminho reverso. Então ao invés de eu fazer um encrypt, eu vou fazer um decrypt, e eu vou inverter aqui os campos, né? Então eu vou fazer um decrypt de encrypted user document para o raw user document. E eu faço a mesma coisa aqui para baixo. Então, dessa forma, quando eu fizer a leitura do banco de dados, ele vai pegar o campo encriptado, criptografado, e ele vai descriptografar e vai deixar esse valor disponível aqui nesses nossos dois campos transientes. Então, dessa forma aqui, a nossa entidade já está com toda a lógica de criptografar e descriptografar de uma maneira transparente ali para os serviços e para a nossa API. Então, para a gente testar que isso tudo aqui está funcionando, vamos já criar nossa controller ali para a gente definir a nossa API e já testar se isso aqui está rolando. Então, eu vou criar um pacote aqui, uma controller, e eu vou chamar de transaction controller. Vai ser uma REST controller. E eu vou definir todos os métodos. Antes, vamos fazer também a nossa service, que vai ser a transaction service. E a service, ela vai precisar também do repository, para a gente poder interagir com o banco de dados. Então vamos criar aqui um pacote chamado repository. E criar aqui o transaction repository, que vai ser uma interface, que vai estender do JPA repository. Eu passo aqui a minha transaction, que vai ser a minha entity, né? Então deixa eu ver como é que eu chamei ele. Transaction entity. Então, transaction entity. E o ID é do tipo long. Então, beleza. Aqui na minha service agora, eu posso anotar com o service. Eu posso fazer injeção de dependência aqui do meu repository.
Vou fazer aqui via construtor. E aqui dentro eu começo já a criar os meus métodos ali do CRUD. Então vamos lá, public void create. E aqui eu vou precisar receber um parâmetro, né, que a gente vai lá na controller para definir qual é esse DTO. Então para definir aqui o DTO de criação, eu vou criar mais um pacote dentro ali de controller, que ele vai ser um create, vai ser do tipo record, né? Create transaction request. E para criar uma transação, eu vou receber 3 campos, que vai ser basicamente o user document. Eu vou receber também o credit card token, né? Então credit card token. E eu vou receber o value, que vai ser long value. Então esse cara aqui já vai ser o nosso parâmetro da nossa service. Então create transaction request. Eu vou precisar fazer a criação aqui. Então basicamente vai ser criar a nossa entidade, né? Então new transaction entity. Então eu vou criar aqui entity. E aqui eu consigo definir os campos. Então eu vou definir aqui o meu raw, que é aquele campo cru, né? Então vai ser raw credit card token, vai ser request credit card token. Eu vou definir o outro campo, que é o user document. E por fim, eu consigo definir também o transaction value. Então request value. Beleza, minha entity aqui já está preenchida. E por fim eu consigo chamar o repository aqui, .save, para ele poder fazer o save dessa nossa entidade. Beleza, com o método de create aqui já está pronto. Vamos criar aqui rapidinho então o método de listagem, né? Então vai ser um page aqui. E eu vou precisar agora definir o meu transaction response. Então transaction response vai ser um record. Aqui eu posso colocar um long ID, o string user document, string credit card token e o long value. E aqui o interessante é que para listar na API, a gente vai precisar listar de uma forma descriptografada. Então nesse caso aqui, a gente vai retornar aqui, né, um transaction response, que vai ser do tipo page, né? Então eu boto aqui um list all, que eu vou receber, por exemplo, um page e um page size, para a gente já colocar uma paginação nessa nossa API aqui. E aqui dentro a gente vai fazer um repository, find all, e eu vou criar um page request of, e eu passo aqui o meu page e o meu page size. Dessa forma aqui, ele já vai ter todo o conteúdo, né, paginado ali no meu banco de dados. Só antes de retornar, a gente pode fazer aqui um map para poder fazer um depara de entity para o nosso response. Então, dessa forma aqui, eu posso vir no meu transaction response e eu crio um método aqui para poder fazer essa conversão. Então, vai ser from entity e aqui eu vou receber um transaction entity. Dessa forma aqui, ó, eu já vou ter toda a lógica de fazer esse depara. Então, new transaction response a partir da entity. E aqui eu já consigo definir que vai ser um entity transaction ID, entity raw user document, entity get raw credit card token e entity get transaction value, que é o primeiro ali. Beleza. Então, dessa forma, quando eu fizer esse map, eu já posso fazer um entity a partir do meu transaction response from entity passando a minha entity. E ele já vai me dar a sugestão aqui de fazer um replace, né, para poder fazer uma referência ali estática. Então, dessa forma, eu vou estar fazendo uma paginação, já fazendo a conversão ali da minha entity para os dados ali disponíveis na API, que ficariam descriptografados. Então, para a gente testar, já vamos criar aqui esses métodos na controller, que vai ser, primeiramente, a injeção da service, né? Então, transaction service, que é a minha service aqui. Então, vou injetar aqui via construtor. E eu vou criar agora meu post mapping, indicando aqui um public response entity. Vou colocar com void aqui. Então, create. Eu vou receber um request body, que vai ser aquele meu create transaction request. Posso deixar aqui como request. Deixa eu só abrir aqui para a esquerda. Aí aqui dentro eu vou chamar minha service, passando esse create, passando meu request. E depois disso eu posso dar um response aqui vazio, né? Então vai ser um response entity, ok.build. Só para indicar que a gente conseguiu criar. Ao mesmo tempo, já vamos criar aqui uma listagem, né? Para a gente poder ver se isso aqui foi criado certinho. Então vai ser um get mapping. Aqui o response entity vai ser um page de transaction response, que foi aquela classe que a gente criou. E aqui a gente pode deixar um list all, recebendo aqui um request param, que vai ser com o name aqui de page. Aí esse cara vai ser um integer.
page, e ao mesmo tempo aqui embaixo a gente vai receber o page size. Então vamos colocar aqui page size, recebendo aqui um integer também, page size. Só vamos colocar aqui, para caso a pessoa não envie, né, na API, um default value. Eu vou colocar o page como 0. E o default value aqui da paginação, vou colocar 10 itens. Dessa forma aqui, eu posso fazer um list all, passando meu page e meu page size. Então o meu response aqui, ou melhor, o meu body, né? Vou colocar assim body. Ele vai ser um ok, passando o meu body. E dessa forma aqui a nossa listagem, né, com paginação, também já está redondinha. Então vamos rodar esse projeto aqui para a gente poder ver se a gente já está conseguindo criar e listar ali na API. Então eu vou apertar Run, só lembra de cadastrar aquela variável de ambiente e a gente vai ver se vai funcionar tudo certinho aqui. Bom, basicamente parece que o nosso projeto subiu, ele já conseguiu criar a tabela aqui, ó, Create Table TB Transactions aqui, tudo certinho. E para poder testar, eu vou estar utilizando o Bruno, mas se você quiser utilizar aí o Insomnia ou o Postman, fica à vontade também. Então aqui em Request, vamos criar um novo Request, eu vou chamar de List Transactions, que vai ser aqui em localhost, né? 8080, vai ser Transactions, né? Então beleza, se eu chamar, ele parece que não conseguiu chegar ali no nosso endpoint. Vamos ver se eu definir o nome, né, da hot. Provavelmente não. Então vamos colocar aqui, ó, Request Mapping, vai ser com value, né? Transactions. Então depois disso aqui, vamos dar um rerun aqui no projeto. E depois que ele subir, a gente já volta ali no Bruno para poder testar. Beleza? Vamos ver aqui agora. Vou fazer o request aqui. E beleza, parece que a listagem está funcionando. Vou dar um clone aqui então. Vou criar aqui um outro request de create transaction. Aqui dentro eu vou chamar ele de post. E no body eu vou passar aquele campo, né? Que é basicamente aqui o user document. Então poderia passar qualquer coisa, né? Talvez 1, 2, 3 aqui. O credit card token. Eu poderia também passar qualquer tipo de valor aqui, vou passar essa sequência de números, e por fim, o value, que eu vou passar aqui um 500, por exemplo, que é aquele nosso número long. Então, se eu fizer esse request, ele já me retornou um 200 ok, e se eu voltar aqui na listagem, ele basicamente já está me trazendo o dado todo redondinho. Então ele gerou o ID ali certo, e ele está trazendo as informações aqui descriptografadas. Para a gente saber se realmente o desafio aqui está completo, né, a gente precisa garantir que o dado está criptografado no banco de dados. Então eu vou utilizar aqui também o Beekeeper, que também é um client ali para poder acessar o banco de dados, mas se você quiser utilizar outro, como o MySQL Workbench, qualquer um, The Beaver, funciona também. Então aqui eu já vou conectar no meu Docker, deixa eu só ver o que está rolando aqui, ele não está conseguindo conectar, deixa eu só ver se meu Docker está de pé. Eu acho que meu Docker tá de pé, eu só preciso pegar o novo nome do banco de dados, né? Que é esse CryptoDB. Deixa eu ver aqui se era isso. Aqui ele tá tentando em MyDB, CryptoDB, tentar connect, beleza, conectou. E aqui ele também já tem a nossa tabela. Então se eu fizer um view data aqui, ele já consegue me indicar, ó, que o dado ele tá armazenado, o token aqui user document, mas ele tá totalmente criptografado. Então se eu tivesse acesso aqui ao banco de dados, eu não conseguiria ler essas informações. Só a aplicação ali, em tempo de execução, faz essa descriptografia e depois encripta de novo caso venha uma nova informação. Então o interessante disso tudo aqui é que ele ficou transparente, né, ali para nossa service. Basicamente parece um código normal, né, que a gente está fazendo aqui um CRUD, só que a gente tem toda aquela lógica ali na entity para poder fazer aquela conversão. Então só para relembrar aqui, a gente está utilizando o pré-persist e o post-load. Mas o interessante é que o JPA aqui, o Hibernate, né, ele tem vários métodos aqui, ó, depois de um update, de uma destruição. Então é interessante você conhecer esses métodos para poder te ajudar no dia a dia quando você precisa implementar esses comportamentos diferentes. Então beleza, para a gente dar um gás aqui no desafio e fechar, vamos continuar o nosso CRUD. Então a gente já fez aqui a criação, a listagem, né? Vamos fazer agora um get by ID, depois a gente faz a atualização e a deleção. Então vamos criar mais um método aqui de find by ID. Então vai ser um find by ID. Ele vai receber um long ID aqui como parâmetro e ele vai retornar aqui um transaction response. Então nesse caso eu vou poder fazer aqui um find by ID passando esse meu ID, e como ele vai me retornar um optional, eu já posso fazer aqui um or else throw e eu vou jogar uma exception para poder dar um not found caso ele não encontre na base de dados. Então new response status exception, e eu passo aqui um
HTTP status como not found. Então aqui, se ele me retornar mesmo, é porque essa entidade aqui existe, então eu só preciso fazer essa conversão. Então é transaction response from entity, e eu passo ali a minha entity para ele poder fazer essa conversão. Então vamos voltar na controller aqui, a gente fazer mais um get mapping, indicando agora o ID, né, que vai vir como parâmetro. Então ID, ele vai vir como, deixa eu só vir aqui para a esquerda, ele vai vir como um long ID, e ele não vai ser um request param, ele vai ser um path variable, né? Então esse cara aqui, ele vai ser ID, basicamente. E depois que eu recebo isso aqui, eu faço um find by ID, passando propriamente o ID, e eu já tenho ali o meu body. Então ele vai estar recebendo, eu só preciso tirar esse camarada aqui, e beleza. O que ele tá reclamando? Ah não, tá certinho. Vamos dar um rerun aqui no projeto, só para saber se esse cara aqui tá funcionando, né? Vamos ver. Parece que o projeto aqui inicializou. Vamos voltar lá pro Bruno. Vou criar mais um request aqui, vou fazer um clone. Então vai ser um get transaction. E esse get transaction aqui, ele vai receber um ID. Eu vou passar o ID 1. E ele já tá me retornando a informação aqui certinha. Então ele já tá buscando o item unitariamente ali, né? Então se eu criasse um outro aqui, por exemplo. Vamos botar um outro valor. Melhor. 200 e não sei o que ali. Depois disso tudo aqui, se eu listar, ele já tem aqui 2 itens. E se eu fizer um get no 2, ele também me traz o item 2 ali certinho. Então, beleza. Vamos continuar ali o nosso CRUD. Deixa eu só parar esse projeto aqui. Vamos fazer aqui agora o update. O update, ali no desafio não tinha nenhuma regra, mas eu vou implementar uma regra aqui que a gente só pode atualizar o valor. Então, eu vou criar um DTO aqui, um record, melhor dizendo, que é o update transaction request, e eu vou colocar somente o value como um parâmetro de atualização. Então a gente só vai aceitar atualizar, né, o valor ali de uma transação depois que ela é criada. Então aqui dentro agora a gente pode criar o nosso put mapping, recebendo aqui qual é o ID, né, da entidade ali que a gente está atualizando. Eu vou mudar para update. Deixa eu só mudar esse cara aqui para find by ID. Ficou melhor agora. E aqui o meu service vai ser update, passando o ID e depois também o request. Então o ID eu também vou pegar ali do meu path, então eu posso copiar esse código daqui de baixo, e aqui eu troco para update transaction request. Então dessa forma aqui, a minha controller está mapeada certinho, eu só preciso fazer a lógica lá na service. Então eu vou criar esse método aqui dentro da minha service, e eu vou fazer uma lógica parecida. Primeiro eu vou recuperar a minha entity para saber se ela existe ali no meu banco de dados. Se existir, eu pego aqui e só atualizo o seu valor. Então eu vou pegar o request.value e depois eu dou um repository.save, passando ali propriamente a entity. Então dessa forma a gente vai estar recuperando se existe. Se não existir, ele dá o not found e ele faz a atualização ali do valor e já salva no banco de dados de novo. Então basicamente a atualização aqui eu acho que está redonda também. E eu vou dar um run aqui para a gente poder já testar se isso aqui está funcionando. Beleza, parece que o projeto subiu. Vamos agora voltar lá para o nosso request. Eu vou criar um update transaction. Ele vai ser um put. Eu vou passar o ID. A transaction 1 aqui, vamos ver. Ela estava com valor de 500. Vamos passar aqui no body um valor de 300, por exemplo. Então eu fiz um put, ele já me deu ok. Se eu voltar lá, o que antes estava 500, agora ele está 300. E os dados ali criptografados, eles permanecem o mesmo. Se a gente for olhar ali na base, eu tinha um registro, agora eu já tenho 2, um com 300 e aquele outro valor ali, e o resto tudo criptografado. Então, para fechar aqui, vamos fazer ali a nossa funcionalidade de deleção. Então, eu vou estopar aqui o projeto, vou criar mais um endpoint aqui na nossa controller, vai ser um delete mapping, que a gente vai ser um delete by ID, onde eu recebo o ID, eu mando um delete by ID lá para minha service. Nesse caso aqui, eu não vou retornar nenhum body, então vai ser um no content aqui. E eu vou criar esse método lá dentro. Então delete by ID, beleza. Então esse cara aqui, antes de eu deletar, eu preciso verificar se esse cara existe. Então eu vou replicar essa lógica ali que a gente já tinha feito. E se ele de fato existir, eu vou mandar um repository delete by ID. E eu passo ali minha entity.getTransactionID. Então dessa forma aqui, se ele existe, ele deleta, se não existe, ele dá o not found. Vamos voltar só para controller, que ele ainda está reclamando aqui.
Ele tá reclamando que a gente não tá retornando nada, né? No content, será que tem que mandar um ponto .build? Beleza. Então isso aqui tá certinho. Só vou atualizar aqui também o nosso update para também retornar um no content. Então parece que também tá redondo. Vou dar um run aqui pra gente poder testar. Então o projeto tá subindo, parece que subiu redondo. E vamos fazer lá a nossa requisição de deleção. Então eu vou pegar esse get by ID, vou dar um clone aqui, vou fazer um delete transaction. E esse cara aqui vai ser um delete, passando a transaction número 1. Então se eu mandar, ele já me deu um 204. E se eu for olhar na base, esse cara aqui ele era o primeiro. Então se eu fizer uma nova busca aqui, ele já some e só tem ali a transaction número 2. Então parece que o nosso CRUD ele já tá redondinho, a gente já tá conseguindo fazer tudo certinho. Então era isso o objetivo pro vídeo de hoje. Vamos voltar até lá para a lista do desafio, para a gente saber se a gente cumpriu tudo certinho. Então o requisito era a gente implementar um CRUD simples aqui, considerando aqueles campos acima e os sensíveis, e a gente fez isso certinho. E a gente também utilizou ali um algoritmo de criptografia, utilizando ali a biblioteca que simplifica, né, o processo de criptografia pra gente. Então esse código que a gente fez aqui, ele pode ser melhorado com certeza, mas o objetivo do vídeo aqui era dar essa noção breve, né, de como que a gente consegue utilizar esses mecanismos ali, aqueles listeners, para poder facilitar o nosso código e não ficar tudo confuso. Então, ao invés de você fazer esse processo, toda essa lógica dentro da sua service de criptografar, descriptografar, a gente consegue deixar isso isolado ali na entity e isso não entra aqui para dentro do nosso código. Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos como esse aqui, a gente já tem uma playlist aqui no canal com outros diversos desafios, então pega algum deles ali e já começa a fazer também. E se você tiver alguma sugestão de algum outro desafio que queira que a gente faça aqui no canal, comenta aqui embaixo também ou deixa o link que a gente vê para trazer aqui também. Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!